nós vamos fazer uma minissérie, amém? Então a gente começa essa série agora, encerra ela à noite, amém? E aí já fica o convite para você, de repente, vir à noite também para pegar o final dessa série. As duas mensagens vão ser gravadas, as duas estarão disponíveis no YouTube, mas fica o convite para você participar também do nosso culto noturno. E nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito seja muito importante para nós enquanto comunidade, e em especial para você que caminha conosco há alguns anos, certo? Há alguns anos. E que talvez tenha alguns questionamentos acerca do nosso posicionamento, acerca de uma doutrina muito importante mesmo. Nós nos declaramos uma igreja protestante, certo? E em termos de teologia prática, nós nos julgamos aqui carismáticos, né? A melhor expressão seria pentecostais carismáticos, essa é a terminologia correta. Mas é comum que nós nos associamos com o movimento carismático. Somos carismáticos, amém, irmãos? Ou seja, cremos na continuidade dos dons, cremos no enchimento do Espírito, glória a Deus, cremos na atividade do sobrenatural. Isso não faz com que nós fiquemos impedidos de dialogar com outras propostas teológicas. A nossa igreja tem essa característica de reunir isso, de trazer mesmo à mesa e aprender com as diversas escolas. Agora, justamente por sermos de uma linha que valoriza os dons do Espírito, valoriza a continuidade dos dons, que valoriza experiências estáticas, com X aí, né? Experiências de êxtase, ou seja, onde o Espírito Santo se apodera de nós cremos nisso. Eu acredito que já tem algum tempo que é necessário que nós venhamos a trazer um tipo de posicionamento mais claro acerca do que nós compreendemos acerca dessa expressão batismo no Espírito Santo. Então, e para isso eu vou precisar de duas mensagens, o que ainda é pouco, amém, irmãos? Duas mensagens, para que a gente possa caminhar nesse entendimento, né, daquilo que nós vamos propor a partir das Escrituras, examinando texto a texto, que falam acerca desses conceitos, batismo no Espírito. E algo que eu já quero trazer de maneira introdutória, é que independente a orientação teológica que você cultivou ao longo da sua vida, e inclusive dentro do próprio pentecostalismo, é sabido que a expressão batismo no Espírito Santo, ela é um conceito teológico. Repete comigo, conceito teológico. Ele é um conceito teológico. Então, nós não vamos encontrar nas Escrituras essa expressão bem definida, ok? Esse conceito ali, olha, então o batismo no Espírito Santo é isso. Então é muito comum dentro de igrejas pentecostais e carismáticas olharem para experiências de enchimento do Espírito e tratá-lo como uma imersão no Espírito, e essa imersão chamaria de batismo no Espírito Santo. Então eu considero assimilável do ponto de vista de conceito teológico, a gente utilizar batismo no Espírito Santo para pensar em uma experiência subsequente ao novo nascimento, ok? Subsequente, distinta e subsequente ao novo nascimento, que pode vir aí com elementos de elocução profética, seja profecia, seja palavra de revelação, seja oração em outras línguas, etc. No entanto, na mensagem de hoje, ou nas mensagens de hoje, nós vamos tentar, antes de partir do conceito teológico, nós vamos olhar texto a texto, e aí como comunidade a gente vai consolidar alguns conceitos, para que nós, enquanto igreja, possamos estar bem alinhados, amém? Então, qual é o processo? Ao invés de eu entregar para vocês um conceito teológico, e aí destrinchar esse conceito, nós vamos para o texto bíblico, e vamos permitir que o texto bíblico defina para nós o conceito que nós, enquanto comunidade, utilizaremos de hoje em diante. Amém, irmãos? Muito bem. Então, é uma missão desafiadora. O que eu peço? Que você fique em paz, glória a Deus, que você fique completamente desarmado, porque o vaso que vos fala te ama muito, amém? E assim nós seguiremos. Então, na mensagem da manhã, eu quero me dedicar a falar sobre a promessa do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, e sobre todas as ocorrências no Novo Testamento, que a palavra batismo é empregada juntamente, ou pelo menos em diálogo, com a expressão Espírito Santo. Glória a Deus!
e a gente vai analisar cada uma dessas situações, a gente vai analisar para onde essas expressões, quando elas caminham junto, elas orientam, porque a Bíblia fala, pelo menos 7 ocorrências acerca do batismo, e essa expressão Espírito Santo caminham em conjunto. E todas elas apontam numa mesma direção. Na mensagem da noite, aí nós vamos dedicar a falar sobre enchimento do Espírito Santo. E a partir especialmente de uma expressão muito forte sobre sermos cheios ou continuamente cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Para que a gente possa falar sobre ser cheio, sobre ser tomado pelo Espírito, sobre experiências estáticas, que é o que nós cremos, a gente primeiro precisa colocar, vamos dizer assim, os pingos nos is acerca do que o texto bíblico nos fornece enquanto conteúdo, informação revelacional, do que nós podemos utilizar sobre a palavra batismo. Amém? Muito bem. Embora seja comum nós associarmos batismo exclusivamente a batismo nas águas, que em breve teremos mais um, graças a Deus, a expressão batismo, ela tem uma amplitude considerável acerca do seu conceito. Então, quando falamos sobre batismo, é necessário que a gente compreenda sobre que batismo está sendo falado. Quando a Bíblia fala sobre batismo nas águas, pelo contexto a gente percebe que o elemento da água está envolvido. Mas em muitos outros contextos, nós entraremos aqui, a expressão batismo está vinculado a um corpo ou a um espírito, e não necessariamente a águas. Glória a Deus. Então não é tema de hoje a gente falar sobre batismo nas águas. O batismo nas águas, para deixar muito claro, ele é um sacramento. Todo aquele que crê deve se batizar. Amém, irmãos? É completamente estranho às Escrituras aquele que, tendo crido em Jesus, fica protelando descer as águas, o que se tornou comum no nosso meio. A pessoa crê em Jesus, aí fica 10 anos na igreja, aí fala, não estou preparado, eu não estou preparado, né? Isso é estranho às Escrituras. As Escrituras nos demonstram que aquele que crê, suscita nele uma urgência, certo? De obedecer a Cristo, pois é um sacramento, Cristo ordenou, eu me submeto. E entende que esse ato do batismo das águas, ele é um ato declaratório da fé dele em Cristo e em Jesus. Então, ora, se eu creio, por que não declarar de maneira pública que creio? E o batismo nas águas corresponde então a essa representação pública daquilo que aconteceu no reino do Espírito no dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. Está claro até aqui, irmãos? Agora, essa experiência na qual eu creio em Jesus, nas palavras de Wesley, né? Respondo positivamente à graça que se apresenta a mim, o dia da sua conversão. Nesse ato de conversão, nesse ato de transformação, de regeneração, a Bíblia também nomeia isso batismo. É uma imersão no corpo de Cristo. É uma inserção no Espírito. Glória a Deus, irmãos. E nessa obra da conversão, nós recebemos da promessa, a promessa do Espírito Santo. Amém até aí? Glória a Deus. Então, eu estou só trazendo clareza nesses conceitos, porque a partir de agora, quando eu falar sobre batismo, eu não estarei falando sobre batismo nas águas. Amém, irmãos? E nós vamos começar a analisar texto a texto. Muito bem. Gostaria que você então ficasse de pé agora, uma última vez, para que a gente possa ler as Escrituras. Eu gostaria que você abrisse em Ezequiel, capítulo 36. E nós vamos ler aqui a partir... Nós vamos ler a partir do 24, tá bom? Para a gente ser fiel aqui a toda a sentença, nós vamos ler do 24... Vamos ler até o 27, vamos lá? Ezequiel 36, 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne.
porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. 28. Vocês habitarão na terra que deu aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela natureza revelacional do seu texto, e nós nos aproximamos do texto bíblico com reverência, e te pedimos, Pai, uma vez mais, fala conosco, Pai, fala conosco nessa manhã, torna aquilo que for complexo, simples, acessível, fácil, que o teu Santo Espírito traga em nós hoje convencimento, instrução, renovo, refrigério. Pai, nós estamos aqui como tua comunidade, completamente abertos, Pai, abertos mesmo ao teu agir. Nós cremos na atuação, na atividade do teu Santo Espírito para os dias atuais, e estamos aqui, Senhor, sedentos por mais de ti. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, glória a Deus. Então a gente começou aqui com uma profecia que é feita, um caráter de promessa, é feito para Israel, amém? Isso aqui é um texto específico para o povo de Israel, que o autor de Hebreus vai demonstrar para nós que é cumprido na igreja. Em Hebreus deixa muito claro que o cumprimento dessa promessa que foi feita para o povo de Israel encontra o seu cumprimento nessa continuidade da história do povo de Deus. E a continuidade da história do povo de Deus que começa em Adão, amém, irmãos? Começa em Adão, vai ali, alcança o período dos patriarcas, em especial Abraão, e vai ali se propagando até o desenvolvimento da comunidade de Israel. Agora encontra em Cristo, ele vai encapsular toda a comunidade chamada povo de Deus. E agora, a partir de Cristo, nós, igreja, temos acesso a essa promessa. De tal maneira que quando Jesus Cristo, em João capítulo 14, em especial do verso 15 a 17, vai trazer para nós sobre a promessa do Espírito, nós percebemos uma convergência. Eu enviarei um Consolador, amém? Vocês não ficarão sós, e ele estava falando acerca do Espírito Santo, que haveria de ser enviado, ou seja, no lugar dele, para dar continuidade ao ministério de Cristo aqui na terra. Então, nós percebemos uma grande convergência da promessa do Espírito para o povo de Israel, da promessa do Espírito que Jesus fez, do derramamento de Espírito que foi predito pelo profeta Joel. Joel capítulo 2 vai deixar muito claro: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e ali tem uma configuração escatológica, certo? Um derramamento que inaugura os últimos dias. Então nós percebemos uma convergência no que diz respeito aos textos apontando para promessas, sejam promessas específicas para Abraão, seja promessa específica para Israel, lembrando de Abraão aqui, sobre um grande povo, uma multidão que nasceria a partir dele, seja por meio da comunidade de Israel, de promessas específicas para a comunidade de Israel, sejam palavras ali onde Jesus está demonstrando que estava próximo desse tempo chegar. Nós percebemos uma convergência e o cumprimento dessa grande promessa do Espírito Santo em um povo agora chamado igreja. E o que é a igreja? O corpo de Cristo, amém, irmãos? Nós temos acesso a essa aliança por causa de Cristo exclusivamente. Nós por nós mesmos não teríamos autorização, capacidade de resolver o problema do distanciamento com Deus. Nós não tínhamos potência espiritual suficiente para aniquilar o pecado ou para perdoar a nós mesmos. Então, pertencer ao corpo de Cristo e se apropriar dessa promessa e poder desfrutar dessa promessa do Espírito Santo só é possível por causa da obediência de Cristo Jesus. Amém? Então Jesus Cristo viabiliza que agora as promessas acerca do envio do Espírito Santo, selando o coração do povo, se torna agora viável por conta da obediência de Cristo. Nós, como povo de Deus, porque cremos em Cristo, temos acesso a essa promessa. Por isso, irmãos, sendo você um cristão com uma longa caminhada na igreja ou não, eu acredito que deva estar no seu imaginário evangélico, que no dia que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio a habitar no seu coração. Talvez você não tenha uma precisão de texto bíblico acerca disso. Talvez você nem consiga explicar detalhadamente o que é essa presença do Espírito. Mas está no seu imaginário, não é mesmo? De que aquele que crê em Jesus Cristo, que crê um dia, recebeu a promessa do Espírito Santo. Amém, irmãos?
Então nós podemos destacar que essas palavras do Antigo Testamento e também do período ali de Jesus, o seu ministério terreno, elas encontram o seu cumprimento naquilo que é conhecido como a descida do Espírito Santo, o momento onde o Espírito Santo foi derramado. É importante trazer um destacamento aqui, irmãos. A promessa da vinda do Espírito, do envio do Espírito, não significa que o Espírito não estava na terra. Afinal de contas, o Espírito Santo também é Deus, amém? A questão é que esse envio, essa promessa, diz respeito agora a um modo de relacionamento do Espírito Santo com o ser humano, que nos tempos antigos já não era possível por conta do pecado. Então, esse trabalho de regeneração e transformação do Espírito Santo é o que diz respeito à vinda dele, ao envio dele. Ora, nós vamos perceber diversos momentos, em especial no Antigo Testamento, de atuação do Espírito Santo, amém? Então não confunda esse envio com a existência do Espírito no tempo presente. Ele é Deus, então ele também sempre foi onipresente, amém, irmãos? Como Deus, ele é onipresente. Então essa promessa diz respeito a uma relação íntima do Espírito Santo de Deus com o coração humano. E Paulo vai aplicar muito bem a palavra selo do Espírito, que é o que sela, é o que nos faz pertencer, é o que nos torna participantes diretos do corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, para que não haja confusão, para não pensar que o envio, a descida do Espírito, significa, de outra forma, que o Espírito não estava presente. Ele estava presente, mas agora nos foi prometido uma modalidade de relacionamento, uma cumplicidade do Espírito Santo com o coração humano, que não era conhecida. Então, para que nós não venhamos a gastar muito tempo aqui, para que eu possa avançar para os textos, Joel capítulo 2, do versículo 23 em diante, chegando ao versículo 28. Ezequiel capítulo 36, do 24 ao 28, como nós acabamos de ler. João capítulo 14, tem outros textos também, mas apenas esse aqui para dar referência. Eles têm um ponto de convergência, certo? A promessa do Espírito Santo haveria de ser cumprida. E Jesus Cristo viabiliza agora a descida do Espírito Santo nessa modalidade de relacionamento que o ser humano não estava mais numa posição possível de receber. Então chegamos no tempo da igreja, e essa era da igreja, ela tem essa marca, a presença do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Muito bem. Dito isso, agora nós vamos caminhar em diversos textos, tá? Vamos lá para Mateus capítulo 3, verso 11. Mateus capítulo 3, verso 11. É um texto complicado, eu vou abordá-lo rapidamente, porque eu tenho mais uma série de textos aqui, mas eu não vou deixar você sem nenhuma perspectiva acerca desse texto. Mas eu quero destacar aqui que Mateus 3,11, se você está tomando nota, Lucas 3,16 e Marcos 1,8, eles vão estar apontando para uma mesma característica acerca do ministério de Cristo Jesus, tá? Então, vamos ler Mateus 3,11, que vai dizer, nas palavras de João Batista: eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com, repete comigo, Espírito Santo e fogo. Muito bem. Então aqui o autor deste evangelho, que é Mateus, ele vai estar registrando essa fala de João Batista, e ele vai destacar uma característica, tá? Eu vou entrar aqui nessa questão do Espírito Santo e fogo, mas eu queria que você entendesse primeiro aqui o contraste. Primeiro, ele está dizendo que ele está executando uma modalidade de batismo. E esse batismo de João, que fique claro, embora esse batismo de João envolva a água, o batismo de João Batista não é o batismo que nós, na nova aliança, enquanto cristãos, praticamos. Amém, irmãos? O batismo de João, que ele realizava no deserto, obviamente buscando água, mas em meio ao deserto, era para preparar o povo para o Messias que viria. Era um arrependimento, era um banho de purificação, que canalizava ali a fé no Messias que viria, estava preparando o povo. Então era um arrependimento no sentido de purificação e preparação. O batismo nas águas que nós hoje nos submetemos como ordenança de Cristo, ele é um batismo na certeza de que o Messias veio. Amém, irmãos? Então, só para deixar claro, o batismo de João Batista não é o batismo no qual nós nos submetemos hoje na nova aliança. E ele faz um contraste: olha, eu batizo com água para arrependimento, mas tem um que vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Vamos conectar esse texto aqui com Lucas 3,16. Hoje é bastante Bíblia, irmão. Então, o irmão da projeção hoje vai ter trabalho, amém?
Maravilha, olha lá. Lucas 3,16, a gente está lendo tudo pela NVI. João respondeu a todos: eu os batizo com a água, mas um mais poderoso do que eu virá, e eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Marcos 1,8. Marcos 1,8 vai dizer: eu os batizei com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo, certo? Essa expressão "e com fogo", ela é extremamente debatida. Extremamente debatida. E basicamente existem duas interpretações acerca dessa questão do fogo. A primeira, batismo com o Espírito Santo aqui, de maneira inegável, está falando sobre a experiência da conversão. Aqui, essa ênfase naquilo que Jesus traria para nós, está falando sobre um ato único, inicial, na vida de todo aquele que crê. Ora, não faria sentido o contraste que João Batista estava empregando, se ele estivesse falando de outra experiência que não a salvação. Porque o contraste, ele tem figura soteriológica, a nível de salvação, mas também escatológica. João Batista está dizendo assim: olha, eu batizo para purificar, para preparar o povo para a chegada do Messias. Mas esse que vai lhe batizar, o contraste está aqui. Esse vai batizar com o Espírito Santo, ou seja, ele vai selar tudo aquilo que fora dito por Joel, tudo aquilo que fora dito por Ezequiel e por tantos outros profetas que apontavam para a promessa do Espírito. É ele o responsável. Quem é ele? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Batismo aqui, então, você precisa entender enquanto uma imersão, uma inserção na vida do Cristo. E isso é feito por meio do trabalho regenerador do Espírito Santo. Não há o menor sentido desse batismo aqui colocado com o Espírito Santo ser colocado numa perspectiva de experiência subsequente à salvação. Por quê? Porque até então não havia salvação. Não havia possibilidade de salvação, ou de interação, de cumplicidade, de intimidade com o próprio Espírito Santo. Amém? E isso é um ponto de concordância entre as escolas teológicas, tá joia? Então, seja aí reformado, pentecostal, vai concordar que quando a Bíblia está trazendo essa diferença do batismo de João para aquilo que Jesus faria, está falando sobre o ato único, específico, de transformação mediante conversão e novo nascimento. Amém, irmãos? A confusão fica por conta do fogo. E quais são as duas principais interpretações? Uma é conhecida como a dupla interpretação e outra enquanto única interpretação. E qual é a grande discussão? A discussão aqui é a partícula que conecta uma expressão com a outra, que para nós aqui no português é justamente esse "e com fogo", certo? Isso que para nós, essa conjunção, é discutida no grego, qual é o peso dessa conjunção. Se ela é uma conjunção adversativa ou se ela é uma conjunção integrativa. Em que sentido? Se é uma conjunção adversativa, então esse fogo, ele é distinto do Espírito Santo, certo? Então não estamos falando sobre o mesmo batismo. Então na interpretação dupla, aqui existirão dois batismos. Um por meio de Cristo, para salvação, e outro com fogo para julgamento. E o que corrobora com essa perspectiva? O contexto. Os versículos 10 e 12, na verdade a partir do 7 ao 10 e no versículo 12, vai estar falando sobre julgamento, inclusive utilizando a expressão fogo para falar sobre condenação. Então é muito aceito essa interpretação dupla interpretação. Então está falando sobre dois batismos, certo? Um para salvação e outro para eterno julgamento. É uma interpretação viável, completamente viável e possível, especialmente pelo contexto. Então aqui analisa essa conjunção, que a partícula cai no grego, como uma conjunção adversativa. Então esse "e" aqui, ele está trazendo contraste. Um é com o Espírito e o outro é com fogo. Deu para entender, irmãos? Em outra perspectiva, compreende-se que essa partícula, ela é integrativa. Então, ou seja, ela está conectando, ela não está contrastando. Então esse batismo com o qual Jesus haveria de prover, esse batismo, ele envolve o Espírito Santo e envolve o fogo. Entenderam? Então ele está falando de uma só experiência. E o que corrobora com isso? O que fala acerca dessa perspectiva? Bom, na linguagem, na literatura judaica, a figura de fogo, ela não é exclusivamente utilizada para julgamento, mas ela é muito utilizada também para falar sobre refinamento, transformação.
É viável. E outro ponto também é que uma das marcas da descida do Espírito Santo provocando conversão em massa no início da igreja é justamente com a figura do fogo. Amém? Então existem essas duas possibilidades. E eu acho as duas possibilidades extremamente incríveis, amém, irmãos? As duas. Eu acho que as duas têm bons argumentos para se defender. O que importa para nós, irmãos, é inegável que haverá um julgamento futuro. E o contexto está falando sobre isso. Amém? Assim como é inegável que a experiência de conversão, ela envolve essa figura de transformação, refinamento, do qual o fogo também é elemento. Então, eu considero as duas possibilidades. Acho que existe argumento suficiente para os dois lados. O que importa para nós aqui, que a experiência onde há um batismo, que foi predito por João Batista e que envolve o Espírito Santo, não está falando de uma experiência subsequente à salvação. Porque, ora, não havia experiência ainda prévia. Era necessário uma primeira para que outras pudessem se tornar viáveis. O texto aqui está falando de um contraste entre o que João Batista fazia, preparando para a chegada do Messias, e falando daquilo que Jesus efetivamente realizaria por meio da sua obra. Amém, irmãos? Então esse é um primeiro texto. Joia. Agora eu gostaria que você fosse para 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios 12 é um texto maravilhoso. Paulo vai começar 1 Coríntios 12 falando da importância de se buscar os dons espirituais. Lembrando aqui, pano de fundo, que o povo de Coríntios era muito vinculado ao politeísmo. E Paulo se dedica muito a trazer assim, olha, é um só Deus, é um só Espírito, é um só Filho, amém? Tentando desarmar essa concepção politeísta, de se adorar muitos deuses, que era comum na cultura grega. E aí ele vai começar a tratar sobre as múltiplas partes do corpo de Cristo e o valor de cada uma delas. Só que em 1 Coríntios 12, 13 vai trazer uma expressão muito forte para nós. Ele vai dizer, pois em um só, diga Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Então percebe que aqui existem os três conceitos: Espírito, batismo e corpo. Glória a Deus, irmãos. E ele vai dizer, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Está falando de uma experiência onde houve uma convergência para o corpo de Cristo Jesus. Que experiência é essa? O novo nascimento, o ato de conversão, quando nós respondemos à graça de Cristo. Está claro até aqui? Seja judeus ou gentios, ele vai continuar, escravos ou livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, na segunda ocorrência que nós vamos perceber, na quarta, que eu citei 3 no Evangelho, essa é a quarta. Quarta ocorrência, vinculando a atividade de um batismo com a presença do Espírito, ela está apontando para conversão, transformação. E aqui, Paulo deixa muito claro, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Essa experiência que nos insere no corpo de Cristo, que é o novo nascimento, ela é mediada, ela é provocada, gerada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Amém? Vamos seguir. Não tem problema, pode ficar desconfiado até o fim. Amém? Vamos seguindo. Atos capítulo 1, verso 5. Atos 1:5, quinta referência. Pois João batizou com água, João Batista, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Eu sei que é comum as pessoas tentarem tratar sobre esses conceitos teológicos, mudando ali apenas a expressão, batismo com, batismo no, batismo do, não é? Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra, batismo do Espírito Santo é outra coisa. Mas, o que nós vamos perceber é que a palavra vai nos demonstrando que a experiência do batismo, ela acontece com a atuação do Espírito Santo. Ele quem sela, ele quem regenera, e nesses casos, até o momento, a gente está percebendo que está falando sobre a experiência de conversão. Está claro até aqui, irmãos? Amém? O claro não é que você concorda, é só para saber se você está entendendo, amém? Então tá bom. Então chegamos até aqui, perfeito. E é sobre isso que o texto está falando. Nós não temos margem ainda
por esses textos destacados, para se observar, segundo um conceito teológico, uma outra nomenclatura vinculada a batismo e Espírito Santo, que não seja, até o momento, experiência de conversão. Amém? Muito bem. Então, joia. Atos capítulo 1. Vamos para Atos capítulo 2, verso 38. Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Então percebe essa expressão. Começou a ficar mais claro para nós. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. Está vinculando uma experiência chamada batismo com o perdão dos pecados. A palavra de Deus nos deixa muito claro em diversos textos que, crendo no nome de Jesus, ou seja, a salvação é pela graça mediante a fé. Quando eu deposito uma fé na obra do Cristo que perdoa os pecados, eu sou transformado. Eu saio da posição de pecador e me transformo num filho de Deus. Deu para entender ou não? Então nós podemos assumir, pelo menos de maneira, ainda que você não queira de maneira direta, mas de maneira indireta, que essa expressão batismo, estando na mesma sentença que perdão dos pecados, está apontando para a experiência de conversão. Amém, irmãos? Glória a Deus. E ele vai dizer: e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É muito comum, quando nós utilizamos a expressão dom, e por isso até eu coloquei no nome da minissérie, né, Vida e Dom, para ser provocativo mesmo, a gente rapidamente pensa em dom enquanto uma capacitação espiritual para algum tipo de manifestação sobrenatural. Concorda comigo, irmãos? A gente pensa em dom de profecia, dom de curar, dom de operação de milagres, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de discernimento de espíritos, dom de palavra de sabedoria, palavra de revelação, palavra de conhecimento, amém? A gente observa que é muito comum essa linguagem, dom enquanto dom para ministério, seja pastoral, evangelístico, etc. No entanto, a Bíblia, ela traz um conceito mais amplo sobre dom, e dom nada mais é que um carisma. Carismas no grego, é um presente de Deus. A palavra de Deus vai trazer para nós, nas palavras de Paulo, a vida como dom, a justiça como dom, a salvação como dom, o Espírito Santo como dom. Glória a Deus. Então eu sei que é até mais fácil para se estudar algumas temáticas bíblicas, você agrupar, certo? De maneira didática, um conjunto de citações chamada de dons. É mais fácil. Olha, esses aqui são os dons de 1 Coríntios 12. Esses aqui são os dons de Efésios capítulo 4. Existem aqui dons, mas também vamos chamar de operações de Romanos capítulo 12, do 4 em diante. Glória a Deus, irmãos. Olha, existem aqui dons de 1 Coríntios 12, 28, mais para o final desse texto, falando sobre Deus ter capacitado uns com determinados dons. Mas nós não podemos restringir essa comunicação conceitual do que é dom apenas àquilo que facilita a nossa compreensão de uma tabela de operações, amém? A gente tem que deixar o texto nos ampliar o conceito, e o texto bíblico traz para nós a vida como dom, a salvação como dom, a justiça como dom, o Espírito Santo como dom. E essa fala de Lucas aqui em Atos, não é exclusiva em Atos 2,38, ela vai ser registrada também em Atos capítulo 10, já nós vamos chegar lá. De utilizar a expressão Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo como dom. Aí eu quero que você preste muita atenção aqui. Todas as palavras proféticas, Antigo Testamento, e também na promessa de vinda do Espírito Santo, de envio do Espírito Santo, presta atenção no movimento, envio, chegada, Deus entregando para nós a vida do Espírito Santo, Deus doando, Ele está nos presenteando, Deus está nos entregando um carisma chamado Espírito Santo, amém, irmãos? Então sempre que se observa essa relação de Deus está entregando do Espírito Santo, essa relação de chegada inicial, vinculada ali, perdão dos pecados, batismo, está falando explicitamente sobre conversão. Então esse texto aqui, quando fala sobre o dom do Espírito Santo, não está falando sobre circunstância outra que não seja o novo nascimento. Então até aqui nós podemos
concordar com o que está sendo apresentado, né? A nível de texto, estamos olhando só para o texto, que quando a Bíblia está falando sobre uma experiência de receber o Espírito Santo, certo? De ser transformado, de perdão dos pecados, de presença de um dom entregue, que é a presença do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, está falando de uma mesma situação, nascer de novo. Amém? A alegria de vocês muito me motiva. Aleluia. Seguindo, vamos lá em Gálatas 3:27. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Gálatas 3:27. Todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Ali na NVI, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Qual é a experiência que acontece na vida de qualquer cidadão que quando recebe a palavra de Cristo e crê no nome de Jesus, o que é que acontece com ele? Ele se torna um com Cristo. Qual a linguagem que Paulo adota aqui para falar com os Gálatas? Se vestir de Cristo. Que experiência é essa, se não a conversão? Amém? Então temos mais uma ocorrência, falando sobre o batismo, vinculada agora à expressão vestir-se de Cristo, e esse conceito batismo, junto a vestir-se de Cristo, está falando de uma experiência que só pode ser da conversão de uma pessoa que era ímpio e se torna filho de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Efésios 4, versículo 5. Efésios 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas espera aí, se é um só batismo, e o batismo nas águas? O batismo nas águas, ele dá visibilidade, é uma ordenança que traz de maneira pública o batismo que aconteceu na ação de conversão. Deu para entender? Então, o batismo nas águas, ele traz visibilidade ao mesmo batismo. Deu para entender, irmãos? Vou explicar de novo. Vou falar em alemão agora. Aleluia. O batismo nas águas, ele traz para nós, e nós cremos que os sacramentos são meios de graça, amém? Então não é apenas algo simbólico, sem valor, em hipótese alguma. Carrega símbolo, mas tem conotação espiritual. Nós cremos, assim como Martinho Lutero disse, né? A água sem a presença de Jesus é só água. Mas debaixo da reverência do santo nome de Jesus, aquela água agora, ela tem significado batismal, amém? Então, para nós é uma experiência importante, é uma ordenança, está debaixo dos preceitos de Cristo. Mas o que é o batismo nas águas? É uma representação, certo? Do que no reino do Espírito aconteceu. E o que aconteceu no reino do Espírito? Nós morremos para a velha vida, os pecados ficaram para trás, amém? Me lembrei de um amigo meu que falou assim: Henrique, eu quero me batizar, só que tem que ser num rio, e tem que ser num rio que corre rápido. Eu falei: por quê? Ele falou: porque é pecado demais, irmão. Pelo amor, ele falou: se for em piscina vai ficar alagado o negócio, vai juntar muito pecado. Então assim, amém, irmãos? Talvez você se identifique, né? Amém? Então assim, aquela experiência, ela está dizendo que a velha vida ficou para trás, e agora eu estou emergindo para uma nova vida, purificado, lavado. Então aquela água traz para nós o sentido de purificação. Agora, em que momento que a pessoa é purificada espiritualmente? No dia que ela crê em Jesus Cristo. Qual é a nomenclatura que a Bíblia traz para essa experiência? Batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus até aí. Então, estamos colocando as coisas aqui em perspectiva. Então é um só batismo. São situações, uma subjetiva, mística, evidentemente mística não é esotérica, meus irmãos, mas que envolve elemento de mistério, intangível, invisível, mas perceptível. E outra com visibilidade, que é pública, as pessoas testemunham, amém? E que tem caráter de ordenança, mas está falando acerca de um mesmo. E a sequência aqui nos demonstra a mesma coisa. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
O capítulo 4 de Efésios é o capítulo conhecido como o Evangelho da Igreja, né? Onde há aí palavras de Paulo deixando muito claro a potência da igreja e onde nós estamos firmados. E ele vai deixar muito claro: há um só Senhor, o Senhor da igreja, é uma só fé centrada em Cristo e é um só batismo, que é operado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Está claro até aqui, irmãos? Amém. Hoje eu estou indo devagarzinho, amém? Amém não. Me pediram para falar na velocidade 0,8. Amém. Vamos lá. Seguindo. Vamos agora para João capítulo 1, verso 33. João 1, 33. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: aquele sobre quem você ver o Espírito descer e permanecer é quem batiza com o Espírito Santo. Está falando sobre quem? Jesus Cristo. Está apontando para qual experiência depois de todos esses textos? Para o ato da conversão. Até o momento eu quero que você entenda que nós não estamos negando ou anulando as experiências que envolvam um revestimento de poder, que envolvam um enchimento do Espírito. A gente apenas está trazendo os conceitos, ou permitindo que os conceitos nasçam a partir do texto bíblico. Amém? Para que não haja confusão. Porque é muito comum pessoas perguntarem: ora, a minha experiência de conversão não teve a presença do Espírito Santo? Eu não fui regenerado pelo Espírito Santo? Eu não fui selado com o Espírito Santo? Sim. Mas isso não seria um batismo com o Espírito Santo? Aí por vezes nós trazemos, não, o batismo do Espírito Santo ele tem a ver com uma experiência subsequente, a doutrina da subsequência. Não é uma segunda bênção, mas é subsequente ao novo nascimento, é uma outra experiência que te enche ali, que te traz revestimento de poder. O detalhamento está certo, mas a conceituação ela complica, porque carece de texto que a gente consiga vincular diretamente a experiência de revestimento ou de enchimento, certo? Com a expressão, e traz essa certa confusão semântica. Afinal de contas, quando a Bíblia fala sobre o batismo e o Espírito Santo, ela está falando sobre qual experiência? Ao que nós estamos percebendo até agora, o texto é exaustivo em apontar para a mesma experiência de conversão. A chegada do Espírito, a vinda do Espírito, o dom do Espírito Santo, está falando sempre de uma mesma circunstância. Isso não anula o fato de experiência de enchimento, e é o que eu vou trabalhar à noite. A Bíblia traz para nós sobre uma experiência única inicial de inserção, batismo, mas ela fala sobre a necessidade de enchimento e ela demonstra para nós também o quê? A possibilidade de esvaziamento. É possível que um irmão esteja esvaziado tendo sido batizado. Apenas como ilustração, quando nós olhamos para a igreja de Coríntios, a mesma igreja que a gente acabou de ler, 1 Coríntios 12, 13, vocês foram batizados, diga batizados. Batizados, foram batizados no Espírito. Logo no começo, no capítulo 1, verso 4, Paulo vai dizer que não falta para eles dons do Espírito, então existia atividade. Mas para essa mesma igreja que foi batizada e provava de dons, eles foram chamados de carnais. Amém? De carnais. Ou seja, eles tinham a necessidade de voltar a beber da fonte, mesmo sendo batizados, estavam esvaziados. Então é essa dinâmica, batismo, enchimento e esvaziamento, que eu acredito que seja mais prudente para a gente compreender em contexto bíblico e traduzir isso de maneira prática para a nossa comunidade. Glória a Deus, irmãos. Amém. Spoiler da noite, né? Vamos lá agora para Atos. Nós vamos ler Atos capítulo 10. Eu ler todo o texto, irmãos, vai ficar complicado. É muito grande, não vou ter tempo. Mas nós vamos ler Atos 10. Deixa eu ver aqui a partir de que momento. Vamos ler a partir do verso 24. Não, vamos ler um pouco mais para frente. Deixa eu contextualizar para vocês. Atos 10 é um momento muito importante no que diz respeito à narrativa bíblica. Por quê?
é o momento onde o evangelho começa a alcançar os gentios. Até aquele momento, o que se tinha ali era um alcance do evangelho para os que eram de Jerusalém. Você tem em Atos capítulo 8 uma espécie de mini Pentecostes específico para os samaritanos, mediante a pregação de Filipe, amém? Então você percebe aquela sequência: Jerusalém, Samaria e vai descendo, né? Judéia até os confins da terra. Então isso começa a se suceder, alcança os judeus, alcança os samaritanos, e agora vai começar a se desdobrar para os gentios. E lá mais para frente, em Atos 18, 19, você vai perceber que alcança judeus que não tinham conhecimento. Eles tinham passado pelo batismo de João, mas não conheciam sobre essa vinda do Espírito Santo, sobre esse ato de conversão, que Paulo vai orar por eles. Então aqui Pedro ele tem uma visão. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a família de Cornélio, representando aqui gentios, também tiveram uma experiência no Espírito. Aí Deus promove esse encontro entre o apóstolo Pedro e a família de Cornélio na casa de Cornélio. E aqui algo de precioso acontece. Versículo 34 eu disse, né? Muito bem. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Porque Pedro, na visão que teve, em um primeiro momento, resiste à consagração de supostos animais impuros, que estava falando acerca dos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram de descendência judaica. Amém? Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Irmão, você devia ficar muito feliz com essa informação, amém? Que diz a nosso respeito. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos? Pregando o Evangelho, meu Deus do céu. Amém? Ele está falando sobre Cristo Jesus, sobre todo o processo sacrificial, sobre morte e sobre ressurreição. O que é isso, irmãos? A boa nova de Jesus, irmão. Ele está deixando claro, ele está comunicando o Evangelho. Essa é a verdade que cremos. Jesus Cristo veio, é o representante, é o enviado por Deus, é o Filho de Deus, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Amém? Então o Evangelho agora está se tornando claro para aquela família. 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus construiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Evangelho. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, quais palavras? O Evangelho. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Percebe esse vínculo? Mensagem, pregação do Evangelho. O que é necessário, primário para esses irmãos aqui? Conversão, meu Deus do céu. O Evangelho está sendo pregado, eles estão com o coração abertos e receptivos, o Evangelho chega, eles estão respondendo positivamente a essa graça manifesta, o Evangelho anunciado, o Espírito Santo desce. Olhando para todas as promessas, a descida do Espírito Santo chega aqui para selar mais um novo coração. Vamos lá. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Aí agora vem a confusão. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Duas possibilidades aqui. Ou uma parte estava falando em línguas estranhas e outros estavam exaltando a Deus em linguagem compreensível. Três possibilidades. Ou todos estavam falando em outras línguas e os judeus estavam interpretando que aquelas línguas eram exaltação a Deus. Amém? Ou eles estavam falando em idiomas conhecidos, exaltando a Deus, e assim os
que estavam ali, que eram judeus, estavam tomando consciência de que o que eles estavam falando era um tipo de exaltação a Deus. Deu para entender ou não? Amém? São as 3 possibilidades. Não podemos descartar nenhuma delas. Então fica aqui um ponto de interrogação. O que estava se sucedendo? A questão é, houve um sinal, certo? Algo aconteceu. Só que eu não posso me agarrar, presta atenção, à questão das línguas e ignorar todo o restante do contexto. Mesmo porque, até mesmo quem crê na existência de línguas estranhas, como eu creio, compreende que toda e qualquer experiência de revestimento, de enchimento do Espírito, que seja acompanhada de línguas, ainda assim não é o cerne da experiência do revestimento. O cerne da experiência, o ponto central da experiência de revestimento, é o que? Poder para testemunhar, gerar evidências de Cristo, amém? Podendo ou não ser acompanhados de línguas. Nós temos 3 experiências no livro de Atos que falam sobre a ocorrência de línguas estranhas. Em 2 delas podemos debater se essas línguas eram idiomas conhecidos ou não. Na experiência de Éfeso, muito provavelmente línguas estranhas mesmo, ok? Muito provavelmente. As outras 2 podemos discutir se eram idiomas conhecidos ou não. Em um outro momento, mais especificamente para a igreja de Coríntio, aí sim compreende um tipo de operação de línguas ininteligíveis mesmo, amém, irmãos? Que mente nenhuma consegue captar. Então sim, cremos nessa possibilidade, mas ainda assim, seja em idioma conhecido ou em linguagem ininteligível, não é o cerne da experiência de enchimento. O cerne da experiência de enchimento é o empoderamento para gerar evidência de Cristo, amém, irmãos? Porque senão a gente coloca uma lente de aumento. São várias atividades do Espírito no livro de Atos, escritos e registrados por Lucas. E Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. E também no Evangelho de Lucas ele traz para nós situações que ele registrou de enchimento do Espírito. Porém, no Evangelho de Lucas, nenhuma dessas circunstâncias com outras línguas. Todas elas em idioma conhecido, seja com palavras carregadas de cunho revelacional, palavras de encorajamento, atos declaratórios, amém, irmãos? Ou então canções proféticas. Fato é que quando o Espírito desce, agora sim no sentido de enchimento, existe uma resposta, uma elocução profética. E isso não é exclusivo do Novo Testamento. Isso é possível de se observar em Números capítulo 11, em 1 Samuel capítulo 10, em 1 Samuel capítulo 19, glória a Deus. E é possível de se perceber que na profecia de Joel há uma expectativa que mediante o enchimento do Espírito, alguma coisa aconteça. Glória a Deus, irmãos. Bem. Então eu não posso pegar 3 experiências que falam de outras línguas e absolutizar e sistematizar. Falar assim, ó, tá vendo? Toda vez que há uma atuação do Espírito Santo, vai haver outras línguas. O texto não nos permite isso. Por quê? Porque essas 3 experiências são 3 experiências. Em detrimento de tantas outras experiências, do qual o Espírito desce e não necessariamente se aparecem outras línguas. Glória a Deus, irmãos. Muito bem. Agora atenção. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Ele está vinculando a água, que dá testemunho do batismo que acontece no Espírito. Receberam o Espírito Santo como nós. Pedro está pontuando aqui, não experiência. Ele está pontuando sobre um fato único que aconteceu na vida deles, que foi o fato de serem transformados, regenerados pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Entendendo, concordar, a gente conversa depois. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Glória a Deus. Isso aqui é importante. E sobre isso, eu acho válido, a gente trazer aqui uma fala do reverendo John Stott, que eu acho válido. E ele vai dizer da seguinte maneira, olhando para o dia de Pentecostes, e que serviria para nós também para interpretar Atos capítulo 10. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi que Jesus derramou o Espírito do céu e assim batizou com o Espírito primeiro os 120 e depois os 3.000. Ou seja, transformou, regenerou, converteu. A consequência deste batismo foi que eles todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Portanto, a plenitude do Espírito, o enchimento, foi a consequência do batismo do Espírito. O batismo é o que Jesus fez ao derramar seu Espírito do céu. A plenitude foi o que eles receberam. O batismo foi a experiência inicial e única, que é o ato de conversão. A plenitude Deus queria que fosse contínua, o resultado permanente. Amém? Basicamente, o olhar de John Stott, e para mim faz muito sentido, colabora muito para que a gente possa compreender. O que ele está dizendo é o seguinte: o batismo com o Espírito Santo, ele aponta para o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. E o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo é uma experiência que não é inegável, é a experiência de conversão, é a experiência de perdão dos pecados, é a experiência de regeneração. Glória a Deus, irmãos. E porque o Espírito foi derramado, abre-se aí a possibilidade desses agora batizados serem cheios. E quando existem ocorrências de enchimento, existem sim situações de elocução profética. Isso pode ser testemunhado por meio de línguas, por meio de profecias, por meio de outros dons, glória a Deus, e outras circunstâncias, que nós vamos ver mais à noite. Está claro até aqui, irmãos? Amém. Tá bom. Então, como acontecimento inicial, o batismo, o Espírito Santo, no nascimento, ele não pode ser perdido ou repetido. Mas o ato de ser cheio ou enchido é feio, né? Pode ser repetido e no mínimo precisa ser conservado. Quando a plenitude não é conservada, ela se perde. Se foi perdida, pode ser recuperada. E por isso o texto bíblico traz para nós situações como o Espírito Santo pode ser entristecido. Amém? Ou ele pode ser apagado. Mas entristecido ou apagado não altera o fato da obra que ele fez. Vós fostes selado. Amém, irmão? Muito bem. Atos 15, 7 ao 9. Estou encerrando, graças a Deus, aleluia. Atos 15, verso 7, depois de muito debate, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vocês sabem que há algum tempo Deus me escolheu entre vocês para que pela minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Lembra? Atos 10, ele está citando. Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, dando-lhes dom do Espírito Santo. Está falando sobre qual experiência? Conversão. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou seus corações pela fé. Está vinculando agora perdão dos pecados com purificação pela fé e chegada do Espírito Santo. De que experiência ele está falando? Da promessa do Espírito, de que o nosso coração receberia do novo Espírito e o Espírito Santo de Deus seria derramado nesse coração. Agora é fato que uma vez inseridos no corpo de Cristo, nós somos agora inseridos também nas dinâmicas do Espírito. Nessa possibilidade de provar de experiências de êxtase do Espírito. Êxtase aqui não é transe, amém, irmãos? De sermos tomados pelo Espírito Santo. E aqui entra em cena toda a nossa pentecostalidade carismática, aleluia! O que não me parece muito saudável, pelo menos para o nosso contexto comunitário, é a gente trazer conceitos que acabam se atropelando um no outro e que não traz clareza para as experiências que nós tivemos ou estamos tendo. Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios 1,13. Além disso, vocês também, quando ouviram e creram na palavra da verdade, lembra da família de Cornélio? Crendo, ouvindo e crendo na palavra da verdade, o evangelho da salvação, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo prometido. Efésios 4,30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meu Deus do céu. Então o selo do Espírito é definitivo, único. O enchimento, ou plenitude, é ou deveria ser presente e contínuo. Uma questão textual aqui. As referências do batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento,
elas geralmente estão num tempo verbal no grego que é no indicativo, certo? Elas podem estar num sentido já de cumprimento, ou no sentido do presente cumprimento, ou no sentido futuro cumprimento. Nenhum delas é uma exortação no imperativo, que é diferente do que nós vamos ver quando as expressões de enchimento são utilizadas. Enchei-vos é um imperativo, certo? A gente vai ter fostes batizados, tendo sido batizado. Deu para entender a diferença? O tempo verbal distingue. Porém, o fato de que há essas referências para enchimento ou plenitude do Espírito, descrevendo como alguns cristãos foram novamente preenchidos e ordenando a todos os crentes que se deixem encher sempre de novo, mostra que infelizmente os cristãos podem se esvaziar. Então a vontade de Deus é que todos sejamos salvos, batizados em seu corpo com o Espírito Santo. Cadê o seu amém? E uma vez que fostes selados, é vontade de Deus que continuemos a renovar a nossa sede e a nossa fome do Espírito, sempre indo até Jesus, nos enchendo, e nós vamos tratar disso mais à noite. Então, o batismo é ato inicial, único e definitivo. As experiências de enchimento, elas acontecem e devem entrar num estado de permanência, porque estamos buscando permanentemente. Infelizmente, é possível sermos selados pelo Espírito, mas por atitudes de indiferenças com o próprio Espírito, apagarmos, ignorarmos o Espírito Santo. E isso, a Bíblia traz para nós a linguagem de esvaziamento. Agora, a solução para quem está vazio é buscar se encher, é buscar se permitir ser cheio do Espírito Santo. Assim como há também solução eterna para aquele que não foi batizado em Cristo Jesus. E como que é possível ser batizado nessa linguagem em Cristo Jesus? Abrindo o seu coração para a verdadeira palavra de Deus, abrindo o seu coração para o Evangelho que está sendo pregado. Cristo Jesus morreu em nosso lugar, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, e todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Amém? Essa é a verdade bíblica que nos rege. Esse é o batismo que fora prometido. Essa é a experiência que foi prometida com a descida do Espírito Santo. Uma coisa não anula a outra, mas essa expressão, um só batismo, batismo no corpo com o Espírito Santo, está tratando sobre a experiência de conversão. Os efeitos de um novo nascimento, que é o batismo no Espírito, são evidentes, mas há algo de secreto e misterioso na atuação regeneradora do Espírito Santo. O próprio Cristo nos ensinando sobre o Espírito Santo, ou ensinando a Nicodemos, e chega para nós, ele vai dizer, olha, o Espírito Santo sopra onde quiser, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Convenhamos, irmãos, no dia que você nasceu de novo, você com certeza poderia atestar de uma santa convicção no coração, não é? Fui perdoado. Mas há um elemento de mistério. Como é que se explica a regeneração? Como que se explica esse novo coração? O Espírito Santo agora adentrando no íntimo da sua existência. Isso é possível de ser explicado, irmãos? Não há. Então sempre há um elemento de mistério. Aleluia, para quem gosta de mistério. Naturalmente a conversão, que é a volta de um pecador para Cristo em arrependimento e fé, geralmente é consciente, mesmo sendo uma obra do Espírito Santo. A pessoa compreende certas coisas com a sua mente e age de acordo com a vontade de Deus. Todavia, a regeneração é a implantação de uma nova vida em uma morte em transgressões e pecados. Ou seja, há uma participação da nossa consciência ao ouvir o Evangelho e aceitar o Evangelho. Amém? Mas isso não significa que nós é quem fabricamos a salvação. Isso é heresia, irmão, amém? Mas a nossa consciência participa na recepção da mensagem, em receber, em responder a mensagem. Mas quem efetua a obra da regeneração e transformação é exclusivamente o Espírito Santo de Deus. E isso é a obra chamada batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Encerro, passei um pouquinho do meu horário, mas teve ceia, aleluia. Com Lucas 11:13, que vai dizer, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, irmãos? Quando foram abençoados pela palavra, dá um glória a Deus bem forte aí. Vamos ficar de pé.